Oi, eu sou a Esté e hoje eu queria falar sobre o livro A Metamorfose. Não exatamente só sobre o livro, mas de algumas reflexões que eu tive e algumas coisas que, bom, tá acabando 2025. A gente tá em 2025, né? E, ok, sobre o que é a metamorfose. O livro se trata sobre o Gregor Samsa, que um belo dia, né, ele acorda de sonhos inquietos e se vê no espelho e vê um monstro, né? Ele se vê como um monstro. E, bom, o livro em si não é sobre isso, né? São várias metáforas e bom, basicamente passa de um homem que era o pilar da casa, que trabalhava e sustentava a sua família, de três pessoas, né, além dele, o pai, a mãe e a irmã, para um cara que de repente não consegue mais trabalhar e se torna inútil aos olhos da família dele. E, bom, provavelmente dele mesmo, né? Ele também se sentia assim para ter ficado na situação que ficou. Só que, bom, eu lembrei disso, eu li esse livro, na real, ele no digital, só que eu queria muito ele. E eu fui lá no sebo e não tinha mais a capa dura, eu comprei esse aqui, bonitinho igual. E, ó, eu gastei R$30 pra fazer esse vídeo, tá? Mas, bom, voltando. Eu queria ler esse livro novamente e queria falar, só que eu achei legal primeiro falar sobre, porque talvez eu leia novamente e já tenha outro pensamento, outra visão. E eu queria falar sobre algo que alguém me disse. Bom, pra mim, esse livro é total sobre depressão, sobre uma pessoa que ela fica depressiva e ela aceita essa situação, ela se vê também como, né, como um inseto, como um nada. Bom, então é sobre uma pessoa que se vê como um nada, pessoa depressiva. E eu li ele no momento que eu tava muito assim, muito decisivo também, que eu tava pensando no que eu ia fazer, se eu ia, se eu não ia, se eu me mudava, não. E esse livro me deu na minha cabeça, só que eu não me ouvi, entende? Então, quando vocês têm algum pensamento muito forte, se escutem, tá? Seu cérebro sabe o que tá fazendo. Eu juro que sabe. Mas tá. Quando eu li esse livro, eu fiquei fascinada e eu falei com a pessoa sobre ele. Eu expliquei tudo, contei o livro inteiro, assim, como se fosse um audiobook. Eu estava falando o livro inteiro porque eu não conseguia falar de outra coisa. E eu falei tudo sobre como eu me senti, como fazia sentido pra mim. Aí eu perguntei pra essa pessoa: e aí, o que você achou? E se fosse com você? E aí eu recebi uma resposta que no momento me deixou irritada. Me deixou assim, tipo, não. Mas agora ela faz sentido. A pessoa simplesmente virou pra mim e falou: bom, se eu acordasse como um inseto, eu sairia e ia pro mato. E, bom, eu fiquei irritada, porque pra mim isso foi tipo, bom, eu fiquei horas falando e a pessoa não me ouviu. Porque o livro não é sobre isso e... Ai, olha só quem apareceu aqui. Ah, ele tá querendo me morder, eu acho, hein? Tinha aparecido uma centopeia, ai, eu não tô enxergando nada, tá? Só pra deixar claro. E, bom, isso me deixou irritada porque eu interpretei como, ai, a pessoa cagou porque eu falei. E é isso, era tipo, respondeu isso rápido,
só pra virar e continuar a fazer o que tava fazendo. E pode até ter sido isso mesmo, mas eu devia ter ouvido isso, que é o que eu preciso. E talvez você precise também, porque eu sou uma pessoa extremamente, assim, melancólica. Se perguntar, meus filmes favoritos são sempre dramas, são tudo que eu gosto tem envolto dramas, esse livro, por exemplo. E quando eu li esse livro, foi, tipo, só pensei, tipo, nessas coisas, só que é algo tão simples, tipo assim, tô me embolando aqui pra falar, mas eu queria dizer que tem situações na vida que a gente passa que parece que vai ser o fim do mundo. E esse era um caso, né? Que o Gregor Samsa, ele podia realmente, simplesmente, ter saído e vivido a vida dele, e foda-se a família dele. Mas é óbvio que se fosse por isso, não ia existir livro, né? E também, né? Realmente, que as pessoas sentem coisas. E ele, obviamente, amava a família dele. Só que no começo, óbvio, não faria sentido, mas chegou num ponto que ele já estava sendo tão odiado, tão massacrado pela família. Ele tinha levado uma maçazada nas costas do pai. Tipo, nesses momentos que era pra ele ter ido pro mato, pra floresta, sabe? E é sobre isso que eu queria falar. Tipo, às vezes a gente passa por coisas e a gente fica ali preso, pelo menos eu, assim. Eu tenho essa dificuldade de, sabe? Eu tenho essa dificuldade de ir pro mato. Eu me agarro muito nas coisas. E esse livro me descreveu muito porque é isso, sabe? Ele é um personagem com claramente uma depressão ali que, se ele tivesse se deixado sair desse entorno, ele não teria acabado como acabou. Que bom, para quem não sabe, no final do livro ele morre. E ele nem é encontrado pela família dele, é encontrado pela empregada, que tipo, foi uma das únicas pessoas que no final ainda estava dando uma certa importância para ele, só que nem ele mesmo estava se importando mais, sabe? No começo do livro a gente vê que a irmã dele dá uma atençãozinha, mas até que vai incomodando, sabe? Só que o Gregor não vê isso, ele não vê que a família dele não gosta mais dele, não ama mais ele. Tem uma cena muito linda que me dói muito, que é uma cena que, tipo assim, como o Sansa não tá mais trabalhando, como o Gregor não tá mais trabalhando, a família ali tá se fodendo, tá sem dinheiro. Aí, como alternativa, eles pegam e querem alugar um quartinho lá da casa para ganhar um dinheiro. Só que, né, eles precisam esconder o Gregor, que, né, supostamente ele é um insetão gigante que, se alguém vê, tipo, a pessoa vai ficar ali, né? Bom, aí eles têm que esconder o Gregor, então eles alugam para dois caras lá que ficam na casa e ele fica ali escondidinho, ele só vê a família de longe. Se eu não me engano, tem um certo horário que às vezes a empregada, não lembro quem que fazia, que deixava a porta meio que uma frechinha para ele conseguir ver o exterior. Então ele ficava sabendo dessas coisas olhando pela fresta. E para ele, tudo beleza, né? E aí tá, a cena em questão é a irmã dele, ela toca violino. E, bom, como a família queria agradar esses hóspedes para que eles ficassem ali, ela começa a tocar violino. Só que o povo tá ali, ouvindo ela tocar violino, mas ninguém tá admirado, não tão admirado quanto o Gregor fica por ela. Ele olha aquela cena deles não estarem prestando atenção suficiente para a irmã e ele fica tipo, como assim? Eu tô prestando atenção em você, eu te amo, tipo, eu vejo como você é foda com esse violino. Eu quero que você veja como eu te vejo, sabe? Tipo, ele quer se mostrar porque ele acha que a irmã dele ainda vê ele com amor, que ele pensa que é algo recíproco. Então,
quando ela toca e ele fica triste porque ela tá tocando e ninguém tá prestando atenção nela, ele sai do quarto e ele quer demonstrar pra ela que ele presta atenção nela. Tipo, ele quer falar, olha, eu tô aqui, eu tô te vendo. E ai, dá vontade de chorar pensando nisso, porque é foda, porque é muito triste, porque óbvio, todo mundo ali na cena, no livro, todo mundo fica puto, né? Os caras ficam cabreiros, se assustam, porque ele aparece lá e ele supostamente é um bichão horroroso. E aí acaba com o lance lá do aluguel e tudo mais. E aí que ele é mais maltratado ainda. Nem a irmã nem vai mais dar comida pra ele. Os pais, nada, ninguém vê mais ele fica ali trancado e a única pessoa que tem contato com ele é a empregada. E esse lance, assim, de repente, da empregada, né, ter dado a última atençãozinha nele, me lembra um pouco um filme que eu vi, que eu recomendo muito também, que é Entre Abelhas. E nesse filme, o protagonista, que é o Fábio Porchat, fazendo um drama, ele vai esquecendo de todo mundo. E no final, ele vê que a única pessoa que ele não esqueceu foi, tipo, uma prostituta aleatória que ele viu, assim, no começo do filme. E eu acho que essas duas coisas, não sei se tem uma correlação, assim, pra vocês, mas pra mim tem um pouco, tipo assim, é como se fossem pessoas que estão ali mais, assim, pelo amor de Deus, não tô falando que, não tô falando que é ruim, estou dizendo que a sociedade não vê assim, não vai dar tanto importância para uma prostituta ou para uma empregada, né? Tipo, não tô falando eu digo em sociedade, as pessoas não têm tanto essa visão. Então, eu fico pensando, será que era isso que eles estavam querendo passar? Talvez uma pessoa que também tá um pouco mais excluída, porque pelo menos a empregada ali, pelo menos no contexto da história, ela não fazia parte da família, né? Ela não tinha também por que ter alguma relação com o Gregor, mas ela se sensibilizou, ela sendo uma pessoa de fora, se sensibilizou vendo ele assim e quis ajudar. Então, aí tinha parado de gravar. Isso me lembra um livro que eu adoro, que se chama A Parte que Falta. E bom, A Parte que Falta é um livro para criança, assim, super simples, só que ele tem também um fundo muito bonito, que o negócio todo do livro é basicamente que não falta nada em você, você é completo por si próprio. E que às vezes a gente fica tentando se completar e nisso de a gente achar que está completo por alguém, a gente acaba se perdendo. É muito lindo, sério, leiam ou assistam aquele vídeo da Jute lendo esse livro, que nossa, quando eu conheci esse livro, eu falei, eu vou dar esse livro para todo mundo que eu gosto, porque sabe, e eu consegui dar esse livro para uma pessoa só até hoje, mas eu vou dar para outras pessoas. Mas tá, eu já chego lá. Aí o final do livro é ele percebe que na real não falta nada nele, então ele consegue voltar a admirar o mundo, ele consegue rolar de boa, ele consegue admirar a paisagem, ele consegue, tipo, que a borboleta pouse nele, que ele tenha tempo para admirar essa borboleta. E isso é muito lindo, muito lindo. E eu tenho muito essa visão pessimista de tudo, uma visão muito, sabe, acabou tudo, sabe, infelizmente eu sou muito assim, é algo que eu tenho que ver na terapia, óbvio, mas eu estou comentando aqui com você, que talvez ninguém veja isso, mas não importa. Se alguém vê e se sentir de alguma forma identificado, eu acho legal, assim, ou pelo menos eu, daqui a algum ano, algum tempo, eu veja isso e fale, nossa, é verdade. Ali eu comecei a pensar diferente, porque eu comecei a querer melhorar. E eu acho que hoje é isso. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu e Stephanie quero melhorar. Eu quero sair desse ciclo. Então é isso. Eu também queria pedir desculpa para todo mundo que, né, fiz algumas cagadas. E é isso.
Tá, agora falando sobre pra quem que eu dei esse livro. Eu dei esse livro pra uma priminha minha, de 3 anos, no aniversário dela de 3 anos, eu dei esse livro pra ela, porque né, ela basicamente cresceu comigo quando ela nasceu e tudo mais, era pandemia, e eu fazia parte da educação dela, eu gostava de fazer com que ela escute música clássica, que leia livrinhos, e pensa numa criança linda que aprendia as coisas, que amava ouvir música clássica, e ela só dormia com música clássica e, ai, sério, se eu tiver um filho do futuro, se eu tiver você, você vai, com certeza vai crescer assim, mas eu provavelmente não vou ter. Mas tá. E aí, eu dei esse livro pra ela, eu escrevi uma dedicatória mais bonitinha e tal. E porque, né, é um livro pra criança. Talvez ela vai ler ali, quando ela conseguir ler, ela vai achar legalzinho, pá, uns desenhos de bolinha e tal. Só que quando ela crescer e ela estiver passando pela primeira situação complicada da vida, sei lá, a primeira rejeição, ela vai ler esse livro e vai perceber que faz parte, as coisas acontecem e você não precisa de nada nem ninguém. Ai, meu Deus. Tá. E é isso. E eu dei esse livro pra ela porque ela era, eu pensando assim, ela era apenas uma criança, um bebê que nem conversava, nem fazia nada. Eu amo ela, eu amava ela muito já. Sendo que, sabe, e isso é basicamente pra ela lembrar que, mesmo ela sendo só um bebê, não sendo nada ainda, já tinha gente que amava ela muito, que vivia por ela. Então, é isso que você tem que lembrar. Não importa se você tá aqui hoje, alguém te deu carinho, te deu alguma certa atenção para você estar vivo. E isso é lindo. Então, bom, acho que eu me perdi, eu li um negócio ali na notificação que me deixou meio cabreira, mas é isso. Então, bom, eu acho que era isso que eu queria falar hoje. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa e não façam que nem eu, que fui à floresta e voltei para casa, voltei pra ficar embaixo da cama, sabe? Voltei a ser o Gregor. Então, uma vez que vocês saiam, não voltem. É isso. As coisas melhoram, eu espero. É isso. Bom, talvez eu poste, talvez não, mas tchau.